Eu começo tirando toda a parte aí da tampa, depois eu corto uma faixa na altura da caixa e recorto faixinhas menores na largura de 2 centímetros. O tanto de faixinhas que você vai recortar vai depender do tamanho da sua caixa. É importante que dê a volta na caixa todinha. Eu separei uma calça jeans velha que não dava mais para usar. Coloquei as faixinhas lá que eu recortei como modelo e recortei duas faixas aí, um pouco maiores, e depois fui recortando no tamanho das faixinhas, deixando um pouquinho maior na largura. Cortei várias. A parte do fundo eu também revesti com um pedacinho dessa calça jeans velha aí, olha. Colei com cola quente, mas você pode usar cola branca se você preferir. Colhe o fundo, depois é só ir colando as laterais. Passe a cola e vai colando. Esses cantinhos junte bem e depois você pode dobrar aí como eu fiz. Agora é só começar a revestir aquelas faixinhas de papelão que a gente recortou com o tecido. Coloco cola quente e revisto. Faço isso em todas elas. Super fácil de fazer, hein? A cola quente cola bem no jeans. Não tem erro, gente. Depois de todas coladas, nós vamos começar a revestir a caixa, colocando uma do ladinho da outra e colando também com cola quente. Enquanto eu vou colando, vai me dizendo aí se você gosta de artesanato com caixas. Eu amo, gente. Já fiz vários aqui para minha casa. Depois eu recortei esse fio aí, ou esse cordão de algodão, um pouco mais fino e alguns um pouco mais grossos. Esses mais grossos eu colei bem nas laterais, olha, para fazer o acabamento entre as faixinhas jeans. E os mais finos, eu colei entre as faixinhas. É só uma opção. Se você quiser deixar sem também, pode deixar. Aproveita e vai me dizendo se você preferia só com as faixinhas jeans ou se você gostou desse detalhe do cordão de algodão. O acabamento na parte de baixo eu fiz com passa-manaria, ela é larguinha e aí ela deu um acabamento bem legal aí no fundo. Ah, e se não for pedir demais, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem, assim vocês vão me ajudar a divulgar um pouquinho mais meu trabalho. Na parte de baixo, eu fiz um acabamento com essa renda de algodão, uma renda fininha que eu tinha aqui, também colei com cola quente, mas poderia ser cola de silicone. A parte interna eu revesti com tecido, então eu colo, olha, o tecido bem na beiradinha aí da parte de fora, com o avesso pra cima. Vou colando em volta da caixa todinha. Faço uma voltinha aí como se fosse uma barrinha. Depois é só virar esse tecido para o lado de dentro e o acabamento já fica legal aí fora. Recortei uma faixa também de papelão que caberia aí dentro da caixa. Revesti com tecido e colei aí para segurar esse tecido e dar um acabamento também do lado de dentro. Olha só. Usei duas faixinhas de EVA, esse EVA é todo trabalhado, para simular uma alça. Colei de um lado e colei do outro com cola quente. Para dar um detalhe a mais, coloquei esses chatons. E olha que, gente, que fofo, fica parecendo botõezinhos aí na nossa peça. Diga se não ficou bonito. Aqui em casa fica para colocar carteiras e chaves de quem chega e até celular. Eu amei, espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima ideia? Novamente, uma caixa de papelão. Eu vou reforçar aí o fundo com outro pedaço de papelão. E vou pintar essa caixa todinha do lado de fora com a tinta Chalk Restauro na cor preta. Essa tinta é da Focolo. Uso para isso um rolinho de pintura, mas poderia ser também pincel, não tem problema nenhum. Com a tinta já seca, eu revesti a parte de baixo com feltro na cor preta para acompanhar aí o tom da minha caixa. Colei com cola quente, colei primeiro o fundo e depois colei as laterais. Quando você trabalha com cola quente, é importante que você estique bem aí esse tecido para que não forme nenhum grumo com a cola quente. Tirei o excesso aí dos cantinhos, olha, de tecido, fiz isso e reservei. Aí peguei aquelas bandejinhas que a gente joga fora, aquelas bandejinhas de isopor,
Tirei toda essa parte arredondada, deixei ela bem retinha, recortei no meio. E fui cortando várias faixinhas também na largura de 2 centímetros. Depois, recortei todas elas no meio. Fiz várias assim. E comecei a colar aí na caixa, desse jeitinho, olha, transversal, simulando tijolinhos. E aí eu fui deixando um pequeno espaço entre eles para aparecer aquele fundo preto que a gente já tinha pintado. Mas é super fácil de fazer, ó. E aí é só intercalando para que simule, então, como se fosse tijolos. Faça isso e depois é só recortar o excesso do isopor com a tesoura. É super fácil e aí você vai deixar bem rente aí a caixa. Olha só. Bem legal, né, gente? Fiz isso em todos os lados aí dessa caixinha. É muito gostoso de fazer isso. Se você já trabalhou com isopor, diga aí pra mim. Depois de colado e bem seco, eu usei a tinta Chalk Restauro na cor terracota. Pintei todo o isopor aí por cima e até as laterais. Usei para isso um pincel macio, super tranquilo de fazer. Faça isso e deixe secar. Depois de seco, eu usei o gel envelhecedor Imbuia. Esse gel envelhecedor, ele tem uma textura transparente, ele vai servir para envelhecer ou escurecer um pouco esse tom aí de terracota ou alaranjado. Eu passo o gel, depois eu pego um paninho e limpo. Olha que bonito que ele fica. Fiz isso em volta também da caixa todinha. Lembre-se sempre de respeitar o tempo de secagem de todas as etapas, principalmente quando você estiver usando tinta. Olha aí. Com ele seco, eu vou revestir a parte de dentro. Para isso, eu estou usando tecido também. Eu estou usando um tecido de algodão cru. Também colo a beiradinha de todo o tecido, como eu fiz na outra caixa. E vocês, como vocês forram a parte de dentro? Vocês acham interessante essa maneira de revestir? Gente, eu amo, eu acho super prático essa maneira de revestir. Para você saber como calcular a parte de dentro, é só recortar um pedacinho de uma embalagem que caiba na parte de dentro e depois revestir com o tecido que vocês quiserem. Eu estou usando aquele tecido, o feltro, que eu revesti na parte de baixo. Eu vou revestir também a parte interna também no fundo dessa caixa. Olha, não tem segredo de fazer isso, é super fácil. Só colocar a cola quente, depois de arrumar bem o tecido e colocar o feltro aí. Novamente, usei essas faixinhas de EVA para simular as alças. Olha aí. Usei chaton também. E tá pronto mais uma ideia. Então, o que é que vocês acharam? O que é que vocês acham que a gente pode guardar aí? Diga para mim. Agora vamos para a ideia com a outra caixa. Olha, eu comprei um ferro de passar roupa e eu pensei, não dá para jogar fora, né? Então eu fiz uma caixa para óculos para mim, tá aqui na minha casa. Comecei reforçando o fundo, coloquei uma faixinha de papelão, depois usei essa fita crepe da Grid para reforçar. O fundo eu também revesti com tecido, usei tecido de algodão, nesse tom aí de marrom com rosa. Colei um pedaço e depois colei o outro. Repara como eu forço bem minha mão para que esse fundo fique bem lisinho. Aí é só colar as laterais e já tá pronto esse fundo aí. Eu peguei o EVA e cortei várias faixinhas também no tamanho de 2 centímetros. E fui colando uma do ladinho da outra na parte externa aí da caixa. Bem juntinho, gente. Ó. Faça isso em volta da caixa toda. Quantas faixinhas você vai cortar vai depender do tamanho da sua caixa. Então, você vá cortando e já vai medindo.
Com as faixinhas bem coladas, eu usei essa corda de sisal de 5 milímetros e fui intercalando, olha. Fui colocando a cola por cima e a corda também por cima e por baixo dessas faixinhas de EVA. Gente, o resultado ficou maravilhoso. Essa caixa faz muito sucesso aqui em casa. Vá colocando um pouquinho de cola para segurar a cordinha e vá fazendo. No início, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas depois você vai pegando prática e vai ficando bem legal. O excesso do EVA é só tirar. E aí, eu peguei novamente aquela cordinha de 5 milímetros e colei aí até a parte de baixo. Fiz várias fileirinhas, mas agora retinho em cima desse EVA para poder fazer um acabamento bem legal. Lembrando, gente, já curtiu? Já compartilhou? Deixa aí seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer aqui o trabalho e aprender. E quando você compartilha, você dá a chance de outra pessoa também aprender algo que pode ser útil para ela, não é? Novamente, a maneira de revestir aí a parte interna é colando o tecido em toda essa beiradinha, com o lado avesso para cima, e depois virar esse tecido. Gente, eu amo essa parte. Eu gosto muito de fazer isso. Também revesti aí, olha, o fundo com tecido. Colei essa rendinha de algodão no encontro aí de cima para dar um acabamento. E tá prontinha a nossa caixa. Olha que legal. Como eu disse, eu usei para colocar meus óculos e cabem vários óculos aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembre-se, hein? Curta, compartilha e logo eu volto. Tchau!